Desequelada! Tudo bom? Tudo. Agora nós estamos bem pregadinhas. Né? É. Mais um episódio, né? Mais um episódio. Amiga sequelada. Amiga E sequelada. quem é tu mesmo? Se apresenta? Bom, eu sou Grace, sou psicóloga clínica e da saúde e tenho mestrado em psicologia social e interface com a saúde. E sou sequelada. E tu? Sou muito sequelada, sou a Leila. Eu estou na reta final da psicologia, já estou terminando. Sou mestre em psicologia e doutora em saúde coletiva. E nós estamos começando mais um episódio das sequeladas. Por quê, hein, minha amiga? Porque todos temos sequelas. E a gente? A gente transforma as nossas sequelas em boas conversas. Excelentes conversas. E agora a gente vai fazer o quê? A vinheta. Solta a vinheta, Arthur! Então nós vamos fazer uma breve introdução do nosso tema, né? O nosso episódio vai falar sobre espiritualidade e saúde mental. E por que a gente trouxe essa temática, né? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês do que a palavra espiritualidade, que ela deriva do latim, spiritualitas. A raiz etimológica indica força vital, alma ou alento que anima a vida. No sentido moderno, expande-se além do religioso, bem para além disso, abrangendo a busca humana por propósito, significado, pertencimento, transcendência e conexão com algo maior, o eu interior e o coletivo. A literatura científica e diversos canais de comunicação confiáveis, os quais nós nos embasamos, né, para trazer esse conteúdo para vocês. E também a nossa vivência clínica, fonte eu senti, né? Porque super vale a nossa experiência, né? Com os pacientes, com os nossos estudos, nossas pesquisas. Então, essa nossa vivência dentro da saúde mental aponta que a conexão com o sagrado, ela possibilita ao sujeito a maior percepção de si, um conforto, uma resiliência, um senso de pertencimento, né? E um enfrentamento diante das dificuldades. E uma integridade na travessia dos processos do desenvolvimento humano. E para falar dessa temática muito relevante nos nossos tempos, né, muito acelerado, dos nossos dias acelerados, nosso tempo de pressa, de desconexão com a gente, com o outro, com o mundo, né, de redes sociais, redes às vezes nem tão sociais assim, antissociais, né? Que nos enxurram de informações fakes e de possibilidades que a gente não consegue atingir, né? Então a gente trouxe alguém para conversar com a gente, né? Sobre a importância da espiritualidade, o que é espiritualidade, o que a espiritualidade pode transformar, nos conectar com o nosso porquê, para quê, para quem. E é isso, né, minha amiga? E como todo esse contexto perpassa, eu não vou falar atravessa, porque eu não gosto dessa palavra, mas isso é uma coisa minha. Eu não vou falar atravessar, tá? Pode, né? Nos afeta. E a nossa saúde mental, que é a nossa temática principal e de relevância nesse nosso podcast. Interessante, Lilinha, tu falando, e aí eu estava refletindo brevemente dentro, né, da seara da seara científica mesmo. Como historicamente são duas esferas que caminharam, né, muito tempo, quase como se fosse difícil a convivência, né, entre um olhar mais científico sobre as questões das nossas vidas que nos afetam enquanto seres humanos e a esfera da espiritualidade. E quando você fez a reflexão, eu fiquei pensando como é imprescindível ou como a gente tem espaço para um diálogo que é muito fecundo. Porque nos coloca diante de um olhar mais integral, né, sobre o ser humano. Tem uma médica paliativista, a doutora Ana Cláudia Quintana, que ela fala que tem 4 esferas da nossa vida. E ela vem para cá, né? Vem, se Deus quiser.
que a gente não pode abrir mão, né, quando a gente cuida do outro, que é olhar para as questões do corpo, é olhar para as questões psicoemocionais, as questões sociais que nos atravessam, mas sobretudo para as questões do sagrado, né, da espiritualidade. Então, a gente gosta de costurar essa conversa iniciando com algumas perguntas que são provocadoras e que vão perpassar toda essa conversa, todo o nosso diálogo. Tá preparado? Definitivamente sim. Então, a nossa primeira pergunta provocadora, Dr. Ricardo. Você pensa como você acha que religião e espiritualidade são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Você acha que quando a gente se debruça sobre a espiritualidade, é possível ou ela pode aliviar ou trazer alívio para as nossas sequelas? Sim, acredito que sim. E a terceira, quando a gente associa espiritualidade, que muitas vezes se confunde com religiosidade, isso pode de alguma forma reforçar padrões mais rígidos mentais associados a sentimentos de culpa? Em muitos contextos, acredito que sim. Então é isso, tu apresenta agora o nosso convidado. Bom, já deu spoiler, né? Já falou até o nome, mas eu vou apresentar agora o nosso convidado. O nosso convidado é alguém por quem eu tenho uma grande, grande admiração e ele sabe disso porque eu já disse para ele. É um médico psiquiatra, Dr. Ricardo César Rodrigues. Ele é o psiquiatra adulto da infância e adolescência, é preceptor do ambulatório de sexualidade, que é o ATASH, do Hospital de Saúde Mental de Messejana. É especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem do coração. E também tem formação em Eneagrama, né? Dr. Ricardo é um profissional maravilhoso, um ser humano incrível, que eu tive o prazer de conhecer. E nós temos a honra de recebê-lo aqui. Doutor Ricardo, a fala é toda sua. Primeiro eu quero agradecer, a honra é toda minha, né? Eu gostei muito do nome que vocês escolheram, Sequelados. E de vocês terem já, na hora do convite, dizer, todos somos, né? Todos somos sequelados. Eu gostaria de começar a falar um pouco da parte de um espaço que a espiritualidade ela tem conquistado nos congressos de psiquiatria e de saúde mental. Invariavelmente hoje, quando a gente vai a algum congresso, às vezes a gente tem um mini congresso de espiritualidade dentro do congresso maior. E isso reforça, né, a importância do tema vinculado a esse equilíbrio da nossa regulação emocional, mas também ao modo como a gente administra a imanência da nossa vida, né? Então, para falar de espiritualidade, eu acho que a gente tem que tocar necessariamente. Eu tive a felicidade de ver uma palestra do Leonardo Boff, em que ele trazia que a nossa existência humana, ela se compõe de imanência, que é exatamente o pneu do carro que fura, o filho que adoece, a conta que a gente tem para pagar, e a transcendência, né? Que é quando o nosso pensamento habita as estrelas. E eu acho que ele usa essa parte que é um tanto poética, um tanto quanto metafórica. Ele dava um exemplo que imagine uma pessoa que sofreu a maior injustiça da vida, ela foi presa injustamente. E ela ficava sempre alimentando, eu vou sair daqui, eu vou provar que eu sou inocente, eu vou recomeçar a minha vida. E apesar da realidade ser dura e às vezes um tanto quanto árida, porque a vida ela é precária, a vida de todo mundo é precária, diferentemente do que o Instagram fala. Com certeza! Então, eu acho que essa transcendência, que é exatamente você acreditar em algo maior, ela toca essa parte da vida da gente diariamente, né? E uma das perguntas que vocês colocaram como provocação é qual seria então a diferença entre uma religiosidade e a espiritualidade, né?
Então, eu sempre vejo, né, eu acho que é um terreno muito íntimo e eu tomo muito cuidado quando eu vou falar de religiosidade, porque além de ser um conhecimento muito vasto, que eu não domino, eu acho que cada um tem a sua percepção e eu gosto muito de respeitar essa intimidade. Mas para mim, a espiritualidade é quando você precisaria de um intermediário para a conexão. Então esse intermediário ele poderia ser um pastor, um padre, um pai de santo. E eu acho que a espiritualidade é o canal direto. Você não passa por outro humano para você se conectar com esse sagrado, né? Então, a psicologia positiva, que é uma vertente hoje em grande expansão, ela traz a transcendência como uma habilidade, né? Que é exatamente você transbordar o que pode ser tocado e visto. Então, assim, é um tema que para mim é muito importante. Eu não consigo me perceber como psiquiatra sem a minha caminhada na minha espiritualidade. Para mim é impossível. Eu estava pensando aqui, eu trabalho com pacientes oncológicos. Eu sabia que tu ia falar disso, porque eu acho tão porque é um pertinente, muito né? recorrente quando você está, independente de em que momento, né, em que fase do tratamento a gente caminha junto, a gente atravessa o deserto. o ranço. Mas eu vejo com clareza isso que o Dr. Ricardo trouxe. Então, existem cenários que são imanentes mesmo. Você não tem como fazer uma escolha. Você não escolheu estar ali, né, num processo de adoecimento de uma doença que é ameaçadora da vida. Mas você consegue ter a escolha, e eu vejo isso com muita clareza, quem escolhe se movimentar carregando consigo uma relação com o sagrado, que é exatamente isso que o senhor falou, independente de quem, né, medir essa relação, ou enfim, mas você tem uma relação com o sagrado, existe algo de esperança, e não é uma esperança cega, infantil, e é uma esperança que diz assim, eu vou atravessar esse deserto sabendo que eu não estou sozinho. E isso traz um alento, eu vejo com muita clareza quem caminha com o sagrado e quem muitas vezes se perde no sofrimento de quando a morte chegar eu não vou ter uma vida para entregar, né? Grace, eu achei assim, pertinente você trazer a realidade de um paciente que está passando por um tratamento oncológico, né? E de você falar também da colega Ana Cláudia Quintana, que eu tenho grande admiração por ela. Nós. Eu percebo assim algo, uma pergunta que eu me faço todo dia quando eu acordo. Se hoje fosse meu último dia de vida e Deus batesse na minha porta, vão? Aí eu disse assim, eu estaria preparado? Né? Aí eu disse assim, rapaz, difícil isso, é difícil. Né? Aí assim, eu disse assim, eu acho que hoje eu estaria. Por que eu digo isso? Porque eu acho que são as pequenas escolhas, Grace, que a gente vai fazendo diariamente, que a gente vai trazendo algo que também é muito filosófico, mas que é importante para quem é criança, para quem é adulto jovem, para quem é idoso, que é assim, um sentido de vida. Sim. E eu acho que essa resposta, ela é intransferível e ela é individual. O sentido de vida para a Grace, para a Leila, é diferente do sentido de vida para o Ricardo. E eu só consigo acessar isso quando eu acesso essa minha espiritualidade, pelo menos para mim. Sim. Né? Eu fiquei bem atento à parte etimológica que vocês trouxeram, achei muito bacana, né? Essa transcendência, eu acho que ela é reconfigurada e ela é recategorizada na nossa vida o tempo inteiro. Então imagina uma pessoa que ela está passando por um câncer. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de literatura, né? Então tem um autor que é o Jean-Marie Gustave Leclésio, que ele fez um livro chamado O Peixe Dourado. E a história começa no norte da África, e é a história de uma moça que tem que cruzar o Mediterrâneo para ir para a França metropolitana. E ela, em um determinado momento, ela fala assim, que a saúde é como uma coroa na cabeça de uma pessoa, só que só quem enxerga essa coroa é quem está doente. Então eu acho isso assim, parece que quando você confronta a finitude,
quando você olha assim, ó, vai ter um fim. Parece que o invisível, ele surge. Sim. Então, por exemplo, as tuas relações, os teus afetos, as tuas amizades, onde você está colocando tua energia, O que é que né? realmente importa, né? O que realmente é relevante. Então, eu acredito que, assim, é nesse ponto que você alcança a parte da saúde mental. Porque por que a gente vai perder tempo, por exemplo, brigando com alguém para convencer essa pessoa a pensar igual a gente, se a gente pode simplesmente acolher o ponto de vista do outro e seguir, né? Uhum. Sim. Então, eu gostei muito do exemplo que você trouxe, porque a pessoa que está doente, ela é obrigada a encarar a finitude. E quem não está doente? Exato. Olha para essa finitude, olha para as escolhas que está fazendo diariamente, né? Exatamente. E aí uma frase também que eu gosto muito de dizer diante das perdas, porque eu acho que trabalhar espiritualidade é entender que viver é perder. Exato. Viver é perder. Tem um conferencista, né, que ele é mexicano, que ele tem uma história de vida bem interessante, né? O nome dele é Jorge, eu acho que é Sandeiras, o sobrenome não estou lembrando, exato. Ele fala que, assim, na vida, a gente pode ser vítima ou a gente pode ser protagonista, né? E eu acho que a espiritualidade, ela mostra, sai do lugar de vítima, né? Uhum. Vira esse protagonista. E quando a gente tem perdas, que eu acho que é algo também importante, né? Vou trazer um exemplo de uma vivência que eu tive. Você falou da parte oncológica, né? Imagina uma mulher que ela está com câncer de mama, né? E ela tem que tirar essa mama e a mama, ela é, digamos assim, o símbolo dessa identidade feminina, né? Então, como isso impacta essa mulher de uma forma quando a espiritualidade está presente e quando a espiritualidade ela não está trabalhada, ela ainda está ali muito, digamos assim, estado bruto, né? Isso. Então, penso muito nessa direção. Eu queria pontuar, né? Você falando, doutor Ricardo, me toca muito, porque é difícil a gente se colocar nesse lugar, né? Se hoje Deus me chamasse, eu estaria pronto, né? E me veio o Erik Erikson, que é a gente estuda na psicologia do desenvolvimento, né? E ele fala das fases do desenvolvimento numa visão psicanalista, e ele traz lá no final da vida a integridade em contraponto com o desespero, né? E eu penso que cultivar essa integridade, que essa integridade ao final da vida seria o meu senso de pertencimento, o que eu fiz na vida, se valeu a pena, né? Se eu fiz as escolhas que eu queria ter feito, que fizeram sentido para mim, né? As minhas relações, quem eu deixo, né? Para quem, então assim, e o desespero seria exatamente você chegar nesse momento, e eu tô falando no fim da vida, não só em relação à idade, a tempo cronológico, a fim da vida quando você se depara com uma doença, né, porque hoje nós estamos aqui, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, então assim, quando você não percebe, não se coloca nesse lugar, não se percebe que faz sentido, que você é protagonista, né, e você se coloca nesse lugar de vítima, e daí vem muito o desespero, o adoecimento mental, que tanto a gente, né, nosso foco de trabalho, de atendimento, de chegar nas pessoas, né, e eu vejo muito, assim, eu tô atendendo na clínica já, nos estágios, e já vou estar atendendo sem ser estágio, e eu vejo muito isso antes ainda, também na fisioterapia, né, quando eu atendi, inclusive em hospital, eu vejo muito que essas pessoas que buscam, que têm uma espiritualidade, elas são pessoas que elas são mais resilientes, inclusive com a própria dor, né? A gente faz uma coisa cartesiana de dor física, dor corporal, a gente até trazer aqui a fibromialgia, que a gente trata muito na fisioterapia, e vocês sabem que tem um componente psicossomático muito forte, né? Sim. Então eu atendi mulheres com fibromialgia, e essas que tinham essa questão da espiritualidade, elas falavam que eu não sei como, mas hoje eu estou conseguindo me mexer, porque vocês sabem, é uma condição que muitas vezes incapacitante, né?
E aí eu queria colocar mais um ponto que eu lembrei também, eu falei da minha vivência hospitalar na época da fisioterapia, uma coisa que eu vi que me chamou muita atenção, que eu acho que hoje em dia na medicina a gente consegue ver e antes não, os médicos, as pessoas que estão ali gerenciando o setor, eles permitirem, né, nesse momento de finitude, nesse momento que sabe que o paciente já está ali no paliando e tal, permitir que entre não só o padre, o pastor, né, o guia. Então, assim, abre-se esse espaço para que a pessoa possa se, né, fortalecer ali naqueles últimos instantes a sua crença, né? E aí eu faço o contraponto para a questão da religiosidade, né? Eu fico aqui pensando um bocado de coisa, mas para não fugir, me veio agora, doutor Ricardo, assim, a gente está falando de espiritualidade, religiosidade, você já me disse que você colocou para a gente que são coisas diferentes, mas eu queria puxar aqui um contraponto, um desconforto, né? Até que ponto, isso vai para aquela perguntinha lá do começo, até que ponto uma religiosidade exacerbada, né, pode trazer um adoecimento mental? Né? Até que ponto, a gente até comentou sobre dogma, né? O que é dogma? Vamos entrar nessa história não, porque é algo, né? Mas assim, até que ponto você participar de repente, seja em que religião for, né? Mas assim, aquela religiosidade exacerbada pode te colocar em lugares de rigidez, e a gente sabe que quanto mais rígido, mais difícil de passar por essa vida, né? Uhum. Um padrão enrijecido é um padrão. Você falou da precariedade da vida, um padrão enrijecido transforma o que é precário no que é insuportável. Então fala um pouquinho pra gente. Até porque cruza uma camada, quando a gente pensa em várias camadas, né? Que é uma camada que é uma camada da espiritualidade, que é esse senso de pertencimento, né? Você tá ali numa comunidade em que todo mundo tá dividindo um mesmo pensamento, um conjunto de regras, ou, né, ou enfim. Uhum. E aí, às vezes, você sai desse desejo, né, de estar ali pertencendo, talvez para algo da ordem do mais adoecido, né? Eu acho, assim, essa provocação, talvez, assim, o ponto mais cirúrgico da nossa conversa. Vou dizer por quê. A gente sabia disso, né? Eu vou começar a falar de regras que eu acho que o universo traz, e eu não vou citar nenhuma religião, que eu acho que talvez tenha assim, uma repercussão em todas as religiões. A primeira regra do universo que eu vou falar é a regra da plantação e da colheita. Gente, eu nunca vi uma pessoa plantar melancia e colher feijão. Então, assim, eu acho que, assim, independente de como a religião estrutura isso, A, B, C, até a W1, W2, W3, eu acho que essa regra é muito mais uma regra de espiritualidade, que talvez ela está reconfigurada, ou ela está talvez estruturada em uma religião. Então, assim, quando você escolhe agir de uma determinada forma, com intolerância, com julgamento, com um peso, invariavelmente a vida vai te mandar uma conta. E se você escolhe andar com a mochila leve, né, que é algo que pode ser um caminho que algumas pessoas escolhem, você vai ter uma outra qualidade de vida. Primeiro que você não vai ficar com dor nas costas, não vai forçar o joelho, você vai ter fôlego, né? E cada uma dessas colocações do corpo que eu estou falando é você viver na tranquilidade. Então essa primeira regra do plantar e do colher, tenta colocar ela em cada religião, se você gosta, mas se você não tem uma religião, coloca assim como uma forma de você olhar para a vida. Tipo assim, eu poderia ferir com a palavra, mas eu vou escolher o silêncio, né? Eu poderia julgar, mas eu não faço ideia do que essa pessoa foi quando ela era criança. Então você entra em uma outra dimensão, um outro patamar. E eu acho que uma outra regra também que ajuda a responder a sua pergunta é a regra do perdoar.
Aí eu pergunto para vocês. Ai, ele é desses, viu? Grace Eita, e Leila, afinal de contas, o perdão é para quem? Quando a gente escolhe perdoar uma pessoa, quem é o principal beneficiário desse perdão? A gente que perdoou, sem dúvidas. Parece óbvio, né? Mas é difícil. Mas esse movimento de você perdoar, ele passa muito pelo entendimento de que você merece andar leve. Porque você vê pelo olhar. Eu gosto muito de observar o olhar de quem é idoso. E vocês observem a partir de hoje. Tem aquele olhar da pessoa que ela não é ingênua. Na verdade, ela conquistou o conhecimento e a sabedoria. E é leve. E tem um olhar da amargura. E eu não estou julgando quem tem o olhar da amargura. Sim. Mas, de um modo geral, Perfeito. quem tem esse olhar do não perdoar, ele vai cultivar essa amargura. Então, assim, respondendo, para mim é muito distinto a parte da religião e da espiritualidade. Eu acho que na própria pergunta que vocês fizeram no começo do programa, eu acho que já traz a resposta. Eu não acredito na culpa. Olha que eu acredito em todas as emoções. Mas eu acredito muito no arrependimento. Porque, para mim, qual é a minha percepção de diferença entre o arrependimento e a culpa? A culpa é o chicote que você usa para se maltratar e para maltratar o outro. E para usar a tua régua para que você queira que o outro faça como você faz. Exatamente. E eu acho que, assim, o arrependimento é dizer assim, ó, esse erro aqui foi degrau. Eu posso agora me transformar e melhorar. Então, respondendo objetivamente, eu acho que alimentando a culpa, algumas religiões, elas pioram as distorções cognitivas e elas tornam a vida mais pesada. Perfeito. Tanto com culpa da própria pessoa, Sim. como apontando o dedo pro outro. Tem um livro, você estava Perfeito. falando, desculpa. Não, fale, eu ia ler a sequela que enviaram pra gente, mas fale do livro. Eu não sei se você conhece, é um livro, a autora, a perimenopausa carregou minha memória. Névoa Eu lembro mental. do título, que é Quando Tudo Se Desfaz. É uma escritora que eu acho que ela é uma monja budista e ela traz um conceito que é Maitri, que tem muito a ver com o que você estava falando e que tem a ver com o nosso propósito, vamos dizer assim. Porque ela parte do princípio que a gente não vai conseguir se movimentar nessa vida sem ter os desafios, as pelejas, né? A gente tem um rol de coisas que quando a gente atravessa um deserto, a gente vai precisar se deparar, se debruçar, a dor, a sofrimento, mas por essa capacidade de Maitri, a gente consegue caminhar sem tanto peso. Apesar de, né, Exato. nosso lema. A gente tem as nossas sequelas, sim, mas a gente pode fazer uma escolha entre olhar de uma forma amargurada ou olhar de uma forma mais esperançosa, ou de uma forma, né, que traga algum tipo de conforto, né? flexível. E repito, não é esperança no sentido pueril, é aquilo que faz com que a gente acorde todo dia de manhã e, apesar das nossas sequelas, a gente segue, né? Porque Sim. a vida é isso. E aí, nesse livro, ela vai trazendo exatamente isso, porque as perdas tem a ver com vários finais de ciclo, não só com finitude, né? Mas é quando você muda de um trabalho, é quando você desfaz uma relação que era importante, é quando você tem uma expectativa em relação a um filho seu e esse filho, ele vai, né? Ele caminha por outro lugar. E aí, se a gente consegue, inclusive, olhar para isso, né? Sabendo que muita coisa vai se desfazer na nossa vida, no meio da nossa caminhada, com esse vínculo de sagrado, isso faz com que a nossa bagagem de fato fique mais leve. Grace, teve um ponto que você falou que me fez lembrar um programa que teve na GNT, que eu acho que ele não está mais disponível hoje, que é com a Cissa Guimarães. Ela teve a passagem do filho dela, bem jovem, eu acho que com 19 anos. Sim. E eu acho que ela foi muito feliz quando ela aceitou aquele programa. Para quem não viu o programa, é assim, a cada semana ela visitava uma pessoa de uma diferente religião
Então ela ia para uma pessoa da Umbanda, uma pessoa católica, um evangélico, e ela ia entrar em contato com esse sagrado, né? E o programa era assim de uma riqueza que você começava a entender que tem uma frase que tem no programa que para mim tem muito sentido, que todos os caminhos levam a Deus. Isso. Né? E aí eu acho que é a primeira vez que estou pronunciando a palavra Deus. Eu acredito muito em Deus. Né? Mas eu entendo que tem gente que tem espiritualidade que não acredita em Deus. Então, assim, não é o meu papel dizer o ritual dessa religião não condiz, daquela outra não condiz. Mas você imagine uma pessoa que ela teve que enterrar o próprio filho, que ela teve que lidar com esse caminho, né? Que a gente fala do luto, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala que um dos lutos mais difíceis é o luto de uma mãe que enterra um filho. Que é uma dor, assim, avassaladora, né? Que é lancinante. Então, eu acho que esse programa, ele é um bom exemplo do que é a diferença de espiritualidade para religião. Porque ele fazia um movimento de assim, ó, eu quero saber como é que você percebe pela tua religião. Mais que os convidados, eles traziam muito assim, alguma dor que eles tiveram e como era que eles conseguiam continuar com essa dor, né, com esse sofrimento. Eu acho que a espiritualidade, ela parte da premissa de que assim, ó, vai ter dificuldade, mas a gente vai caminhar com ajuda. Tem uma proteção. Exato. Tem alguma coisa aqui que está amparando a gente. Eu não estou sozinho, né? E esse desamparo é da nossa condição humana desde que a gente é criança. Sim. Em algum momento, quando a gente é criança, a gente como criança, a gente entende que a gente foi desamparado, abandonado, não amado, não visto. E a espiritualidade ajuda a gente a lidar com essa dor dessa criança ferida, né? Que aí eu acho que é um dos caminhos bonitos, por exemplo, do Enneagrama. O Enneagrama vai acabar tocando a espiritualidade quando ele vai na direção da essência. Porque cada personalidade vai ter uma percepção de Deus. Vou dar um exemplo para vocês brevemente. A personalidade tipo 1, que não é a minha, e com todo respeito a quem é tipo 1, são aquelas pessoas que elas são perfeccionistas, que elas gostam de fazer tudo bem feito. E quando elas encontram o sagrado, elas entendem que Deus é providência. E que nem elas têm que fazer o perfeito, e nem tem que esperar o perfeito do outro, porque quem é perfeito é Deus. E essa providência de que ele vai resolver, vai mostrar o caminho, vai abrandar, vai vir. Perfeito. Não quero terminar essa conversa. Nem eu, mas a produção está ali atrás, enlouquecida, mandando... E eu sem enxergar. Mas eu tô enxergando que eu tô de óculos, colocando, já passaram tantos minutos e a gente nem sente. Por isso, eu vou pedir permissão para pular o quadro da sequela e a gente coloca o quadro da sequela depois. O Dr. Ricardo depois comenta, de repente até escreve e manda pra gente. A gente vai pular esse quadro, porque a gente passou muito do tempo, mas Não, o Dr. Ricardo conversando aqui com a gente passa o dia todinho, né? Gente, mas a gente não vai poder, porque o Dr. Ricardo tem o que fazer. Doutor Ricardo, agora a gente vai para um quadro. O podcast é todo seu, né, minha amiga? Venda o seu peixe. Venda o seu peixe. E nesse quadro do Venda o Seu Peixe, o doutor Ricardo vai falar aqui pra gente como é que a gente faz para encontrá-lo. Né? Onde é que ele está, onde é que ele atende, onde é que ele fica. Aproveitar também para pedir que ele compartilhe com a gente uma dica cultural, né? Um livro sobre a temática, um filme, um podcast, um texto, qualquer coisa que possa deixar para aliviar as sequelas dos nossos sequelados convidados. E também pedir que, por fim, ele deixe uma mensagem para a gente, né? Para os nossos sequelados, sobre a temática de hoje, uma reflexão, qualquer coisa que seja. Então, o podcast é todo seu. Tá bom. Eu trabalho na CE Saúde, que fica aqui em Fortaleza. Então, quem tiver, digamos assim, alguma vontade de ter alguma avaliação, estiver passando por alguma questão de saúde mental, estou à disposição. Vocês vão conseguir, talvez, pelo meu Instagram. A gente pode deixar o @Dr. Ricardo César
Psiquiatra. Eu não sou muito de rede social, mas eu acho que é isso. A gente segue, é isso mesmo, tá correto. Tá. A gente vai deixar o arroba no link e os bom. meninos fazem isso. Sobre livros, assim, eu acho que o meu hobby é ler, né? Então, tem um livro que é do Mathieu Ricard, que ele é sobre altruísmo e ele fala muito sobre essa função da gente aqui enquanto a gente está para tentar ajudar as pessoas e se ajudar. É um livro que eu recomendo, né? Pode colocar Mathieu Ricard, vocês vão encontrar. Ele é budista, mas assim, eu não posso deixar de falar dos livros da Ana Cláudia Quintana, né? Para mim, o Histórias Lindas de Morrer, ele é incrível. E assim, eu gosto de livro, tá, gente? A gente também. Eu vou falar do terceiro. Eles vão colocar, gente, a produção coloca o terceiro é Por um Fio, do Drauzio Varela, Lindo. que é o contato do Drauzio, que eu também tenho grande admiração, com a morte desde a infância dele, passando até ele se tornar médico oncologista, né? E a mensagem que eu acho que eu quero passar era uma... Eu imaginei que talvez essa pergunta ela viria. Ela também é desses palestrantes que eu gosto de ouvir, e esse Jorge que eu falei, ele fala que é assim, na vida, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Eu acho que essa frase, para mim, ela representa muito, porque quando a gente começa a olhar para as nossas perdas como válidas, e também como aprendizado, eu acho que tudo se transforma. Porque a gente perde essa sensação de eu não valeu a pena. Eu acho que valeu a pena. Eu acho que por causa dessa perda específica, a gente foi buscar novos horizontes. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu passo. Não quero ir embora. Nem mais precisamos. Doutor Ricardo, a gente queria te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Você obrigado de coração. Ser humano maravilhoso, sensível, assim, a gente ter uma manhã, poder desfrutar, né, assim, do seu conhecimento, da sua sensibilidade, da sua energia boa, da sua delicadeza. Obrigado. Coisa difícil nos últimos tempos, né, minha amiga? Sim. Então, muito, muito obrigada de coração. E é isso, né? Isso. A gente pode gravar mais um depois, tá? Tá certo, gravarei. Se ele aguentar a gente, porque a gente vai tudo certo, né? A gente já sabe pra onde é que vai se consultar, né, minha amiga? E esse foi mais um episódio, As Sequeladas. Sequeladas, porém inteiras. Arthur!